Me chamo Pedro Pereira, sou especialista em diagnóstico e reparação automotiva. E olha só, quero iniciar essa primeira aula te demonstrando as formas que utilizo para descomplicar diagnóstico e reparação automotiva. Focamos hoje em investigação e diagnóstico. O meio que utilizo para estudar, não só estudar, mas também para efetuar as reparações de uma forma precisa. Então, fique atento. Olha só que bacana. Por que incorporaram um sistema SCR nos veículos automotores? Por que você acha que incorporaram esse sistema nos veículos automotores? A implantação do sistema SCR ou Arla 32 é justamente para quê? Para combater o óxido de nitrogênio ou o NOx. Lá em meados da Roma Antiga, lá para aquelas épocas bem passada mesmo, já perceberam um efeito da poluição devido à queima de lenha e carvão para atender a necessidade da população local. Então os estudos foram expandindo até chegar a grandes descobertas de gases poluentes que comprometiam o meio ambiente e a saúde dos seres humanos. Olha só como que as coisas andam, né? Por um outro lado, as coisas foram evoluindo, inclusive o meio de transporte com a chegada do automóvel. O que ninguém imaginava era que os motores lançavam uma larga escala de gases poluentes através do escapamento devido à queima de combustíveis fósseis. Olha só. Então os ambientalistas e os cientistas começaram o quê? A pressionar para reduzir a poluição, o que levou as montadoras a implantar novas tecnologias para atender às exigências ambientais. Entre esse corre-corre aí que as montadoras começou, várias inovações foram implantadas. Porém aqui vamos abordar apenas a questão do sistema SCR ou Arla 32. Então, veja bem. Então, em meio aos estudos surgiram a ideia de quê? De recircular os gases de escape. Para quê? Para resfriar a câmara de combustão e assim derrubar o gás poluente chamado de óxido de nitrogênio, que é o nosso NOx. E junto com essa ideia nasce o que então? A válvula EGR, que é justamente o que vocês estão vendo aqui, ó. Essa daqui é a nossa câmara de combustão, né? E aqui os gases saem pelo escapamento, retorna, passa pela EGR e entra de novo, né, na câmara de combustão. Olha só. Como nasceu a válvula EGR, né? Teve a implantação da válvula EGR. E por quê? Por que teve que nascer essa válvula EGR? Justamente para fazer o quê? Para permitir a circulação dos gases de escape. Pessoal, tome muito cuidado, porque a válvula EGR ela não tem nenhuma função a não ser permitir a circulação dos gases de escape. Ela só faz isso. A diferença é que ela pode ser comandada por vácuo e ela pode ser comandada eletronicamente. Então quem comanda a válvula EGR geralmente é um módulo de injeção, tá? Então essa é a única diferença, mas o funcionamento dela mesmo em si aqui é só permitir a circulação dos gases de escape. Tranquilo? Ficou claro? Está aí explicado o porquê foi implantado o primeiro sistema depoluente para os veículos automotores. Mas calma, que tem muita coisa para a gente aprender que você vai se surpreender. Com a implantação da EGR, olha só, com a implantação da EGR, resolveu o problema das emissões? Claro que não. Com a implantação da EGR, melhorou a emissão do óxido de nitrogênio. Porém, nasce um outro problema. Qual que é esse outro problema? O aumento da emissão de material particulado, ou seja, partículas de carbono. Então veja, a partícula de carbono, olha só, as mais finas, que as partículas elas são muito pequenas, né? As partículas mais finas causam o quê? Danos à parte interna do nosso aparelho respiratório. É gravíssimo.
E olha só, com mais pressão no meio ambiente para reduzir a emissão de partícula, nasce o quê? Nasce o quê? O filtro de partícula. Viu? Calma. Então vamos lá. Como que funciona o filtro de partícula na verdade? O filtro de partícula ele tem duas funções. Olha quais são as duas funções. Primeiro, reter as partículas para que elas não sejam largadas na atmosfera. E depois, essas partículas o que é mesmo? São resíduos não queimados na câmara de combustão e são expelidas pelo escapamento e isso vai para a atmosfera e prejudica a saúde dos seres humanos. Porém, se eu tenho um filtro de partícula, ele faz o que? Ele retém essas partículas. E depois, o que ele faz? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um jeito de incinerar essas partículas, porque chega um momento que esse filtro ele satura. Então, vamos entender o funcionamento desse cara aqui. Bom, eu tenho o filtro de partícula, né? Aqui é a saída do motor, o motor vai expelir os gases por aqui, e quando os gases for expelido, junto nos gases vai vir as partículas, né? As micropartículas que eu acabei de falar, que vai ser expelida pelo escapamento, e elas vão ser retidas aonde? No filtro. Isso aqui é um filtro, né? Uma imagem por dentro do filtro. Né? Imagina essa boca aqui, uma foto daqui, ó. Aqui também eu tenho um outro formato que parece um catalisador. E essa parte aqui é a parte que está limpa, né? Que ainda é um filtro que está começando a ser obstruído. Ele não está obstruído por completo. Porém, essa parte aqui, ó, é a parte que já está acumulando as partículas. E, então, o que acontece? Essas partículas, né? Assim, parece ser muita coisa, mas se você dividir ela vai estar em micro pedaços, né? Muito pequeno que você não consegue enxergar, a não ser através do... se você não tiver um aparelho para você olhar, né? Você não vai conseguir ver. Então, olhando na mão, você não vai conseguir. Aqui a gente só está conseguindo ver porque elas estão acumuladas, né? Tem muita coisa acumulada aqui, você consegue enxergar. Mas pegar uma partícula dessa para você enxergar olho nu, não consegue. Porém, você consegue respirar isso e isso afeta a saúde humana. Bom, até aqui tudo bem? Qual seria a próxima função do filtro de partícula? Qual seria? Porque tem duas funções. Qual seria a próxima função? Veja bem, a função do DPF, na verdade, filtro de partícula. O que é DPF? Filtro de partícula diesel, ou filtro de partícula. Bom, o filtro de partícula utiliza a alta temperatura dos gases de escapamento no intuito de queimar as partículas e transformar em dióxido de carbono. Olha só, então vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui, pessoal, uma imagem do filtro por dentro e aqui eu tenho uma imagem do filtro depois que foi feita uma regeneração. Então, a gente está falando de uma regeneração que é a segunda função do filtro de partícula. Não é isso que eu falei? Qual seria a próxima função do filtro de partícula? É utilizar a alta temperatura dos gases de escapamento no intuito de queimar as partículas, transformando em dióxido de carbono, ou seja, dióxido de carbono é CO2, que não é tão prejudicial à saúde. E como é feita essa transformação? Vamos entender aqui. Bom, vocês viram na imagem anterior, vou voltar um pouco só para a gente entender, que as partículas elas vão acumulando e vai obstruindo o nosso filtro. A partir do momento que esse filtro vai sendo obstruído, a pressão vai aumentando dentro do filtro. E eu tenho dois tubos aqui que saem, que tem sensores na ponta lá no carro, que mede essa pressão. Ele mede a pressão antes e mede a pressão depois. A pressão, as duas tem que ter um limite aí, né? Então, a partir do momento que eu tenho o filtro entupido, eu vou ter uma pressão maior na frente, porque os gases não estão passando, e eu vou ter uma pressão menor na parte de trás. Então, o módulo sabe que há necessidade de fazer uma limpeza do filtro ou uma regeneração. Então, pode ser que aconteça de acender até a luz lá no quadro de instrumento, avisando para o motorista lá, e aí limita o carro, porque senão vai destruir o sistema. Então, vamos voltar aqui para a gente continuar a nossa explicação. Então, essa parte interna que vocês estão vendo são o quê? Essas partes pretas são as partículas, né? O volume de partículas acumulada dentro do filtro. Quando eu
tem um aquecimento dos gases de escape, o que vai acontecer? Começa a aquecer e essas partículas começam a entrar em combustão, na verdade, começa a ser incinerada. E a partir do momento que elas são incineradas, elas são divididas em menores partículas, ou seja, essas partículas são, na verdade, transformadas em, que mesmo? Dióxido de carbono e liberado na atmosfera, que aí não é tão prejudicial à nossa saúde. Mas calma, e como que é feita essa regeneração? Como que é feita essa limpeza? Existem duas formas de fazer essa limpeza. Qual que é a primeira? A primeira é a regeneração espontânea. Como que funciona essa regeneração espontânea? O módulo de injeção faz isso por conta própria. Existe outra forma que é você fazer a regeneração em alta estrada. Existe uma outra forma que é você dar um comando no aparelho diagnóstico. O aparelho diagnóstico sobe o tempo da injeção, aquece os gases de escape e uma vez que você eleva a temperatura dos gases de escape, você consegue derreter essas partículas. Na verdade, essas partículas é o que? É partículas de carvão, vamos dizer assim, tá? Então deixa eu te dar um exemplo. Se você chama alguém para limpar a tua churrasqueira ou para limpar a lareira lá da tua casa, o que o cidadão faz? Ele vem com um maçaricozinho, esquenta aquele carvão, né? Depois que ele esquenta, ele raspa, né? Porque já está quente, né? Ela está incandescente ali aquele carvão, ele raspa e aquele carvão se solta da parede. É a mesma coisa que acontece aqui. Quando eu elevo a temperatura dos gases de escape, a temperatura é tão alta que ela começa a incinerar essas partículas dentro do filtro dentro aqui do filtro de partículas. Então vamos lá. Olha só que coisa. Para que aconteça essa transformação, para que aconteça essa limpeza, para que aconteça essa regeneração, existe aí alguns conceitos que tem que ser levado a sério. Primeiro, qual que é? Eu não posso fazer muita regeneração. Por quê? Porque toda vez que você faz uma regeneração, fica marcas da alta temperatura na colmeia do filtro, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? E cada vez que você vai fazendo a regeneração, vai cada vez mais aparecendo essas manchas e obstruindo do mesmo jeito o filtro. Por isso não se recomenda fazer tanta regeneração. Tome muito cuidado. E o que é a regeneração? A regeneração é a limpeza. E a limpeza é o que? É você elevando a temperatura dos gases de escape. Existe uma outra forma, olha aqui o sensor que eu falei que mede a pressão do filtro, né? E existe duas formas de você fazer esse tipo de limpeza. Primeiro, você pode atrasar o tempo de injeção. Se vocês observe que o virabrequinho ele deu uma volta para ele já deu ele já foi um pouco para a direita. Depois que ele foi para a direita, isso significa que o pistão já desceu um pouco. Se o pistão desceu um pouco, acontece o que? Acontece uma pós-injeção. Essa pós-injeção faz o que? Ela entra, né, esse diesel, ele sai cru, né? Sai o diesel cru lá para o escapamento. Quando ele se choca dentro do filtro de partícula a alta temperatura, ele entra em combustão e eleva mais ainda a temperatura, derretendo aqui, né, incinerando as partículas. Então tem essa forma, que é pelo tempo de injeção, e tem alguns outros carros que tem um injetor no escapamento, né? Tem um injetor no escapamento que quando você dá esse comando, ele vai lá e injeta diesel no escapamento para fazer aquela combustão para poder queimar, incinerar as partículas. Bom, e qual que é a outra forma de fazer essa limpeza? É você pegar o carro em alta estrada e... Por quê? Porque você pegando o carro em autoestrada, você faz o quê? Mas peraí, pegar o carro em autoestrada faz a limpeza? Sim. Por quê? Porque, veja, as partículas não estão saindo aqui do motor, está parando no filtro. Se eu pego uma autoestrada, dou carga no motor e começo a ralar, o que vai acontecer? As partículas que conseguem passar, ela passa o quê? Ela passa apertada entre as partículas que estão acumuladas. Se ela passa apertada ali, o que acontece? Em alta e tentando ter uma maior velocidade, ela aumenta o atrito dentro do filtro. E se eu aumento o atrito, eu aumento a temperatura. Então essas partículas que estão saindo no gás de escapamento no ralo, ali em maior velocidade, aumenta o atrito, ela se choca com as partículas que estão paradas,
e eleva a temperatura e acaba incinerando aquelas partículas que estão acumuladas, que são essas duas formas. Só que tem um detalhe, você, vou repetir, não pode fazer muitas regenerações. Fique atento, porque nem sempre a questão do filtro sujo quer dizer que você tem um problema do filtro. E quais são os erros que as pessoas conseguem, né, que a gente vê as pessoas cometendo, que eu estou trazendo essa informação para que você não cometa os mesmos erros, né, para que nós não cometemos os mesmos erros. Geralmente quando você vê um filtro de partícula, um EGR sujo e dando problema, a primeira coisa que a gente ouve das pessoas aí fora: EGR não presta, EGR não vale nada, filtro de partícula também veio só para... Olha, pode ser que a EGR seja problemática, pode ser que o filtro de partícula seja problemático, mas tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos falar a seguir. Fique atento com isso. Qual erro que as pessoas cometem ao diagnosticar ou substituir um filtro de partícula? Olha só, primeira coisa, olha só. As pessoas veem o filtro de partícula sujo, vê o filtro lá entupido, uma válvula EGR danificada, o que a pessoa faz? Já vai lá e condena a válvula EGR, condena filtro, arranca isso, arranca aquilo outro, sem primeiro fazer o seguinte, ó. Qual erro que a pessoa comete? De logo de cara, eliminar o sistema sem conhecer. É isso aí. As pessoas fazem o quê? As pessoas vai aí por aí, ó, pessoal, e faz assim, ó, elimina o sistema, quebra o filtro, deixa sem, tira a EGR, tampa com a chapa, aí faz o quê? Elimina, deixa sem. Ele não vai tentar descobrir o porquê que esse filtro sujou, porquê que esse EGR está dando tanto problema. Não, tem que eliminar. Tem que eliminar. Vai lá, elimina e já era. Isso é um erro muito grande. Não faça isso. Se você quiser fazer, você pode fazer, mas olha, por conta sua, porque eu não recomendo fazer isso. Isso é errado. Vamos lá. Regenerar o filtro várias vezes. Esse é um outro erro. Regenerar o filtro várias vezes. Não pode, né? Regenerar o filtro sem saber o porquê que o filtro está obstruído. Uma outra coisa, não examina qual tipo de óleo que está usando no motor. Ah, mas peraí, óleo? O que o óleo tem a ver com o filtro de partícula e o óleo tem a ver com a válvula EGR? O óleo, pessoal, o que acontece? Pode ser o óleo para o carro que tem filtro de partícula, ele é diferente. Ele não contém ele não tem uma quantidade de fósforo muito alta e de cinza. Os óleos para os motores que não tem filtro de partícula, ele geralmente tem uma alta concentração de cinza e de fósforo. E as pessoas acabam colocando porque é um óleo mais barato. E aí, às vezes, o carro não tem nem problema. Porém, quando esse óleo, né, começa a subir os vapores pelo o respiro e queima isso na câmara de combustão, o fósforo e a cinza, ela não queima. Ela sai pelo escapamento e vai parar onde? Lá no filtro. E aí você fica limpando o filtro. Você acaba danificando o filtro de tanto limpar, porque às vezes ele danificou, ele entupiu, obstruiu a primeira vez, não foi por defeito, e sim talvez por um erro de combustível ou óleo errado no motor. Então fique atento com isso. O que mais? A pessoa não examina o quê? Não examina o estado da injeção, não examina o sistema de injeção para saber se tem alguma coisa errada ali na injeção ou não. Como assim, Pedro? Se você tiver problema de injeção, bico injetor gotejando ou bico injetor que não está muito bom, o que você vai jogar para o escapamento? Partículas de diesel não queimada. Vai parar onde isso? No filtro. E aí? Então, o filtro, na verdade, ele é o quê? Ele pode servir de um alerta para que possamos investigar a causa da falha. Porque se o filtro está sujando demais, você pode ter óleo errado, você pode ter um problema de injeção, você pode ter um problema de motor.
e outras coisas que podem acontecer. Então, veja, primeiro vamos examinar, para aí a gente saber se a gente deve substituir o filtro ou não. Então, o que o pessoal costuma fazer por aí? Eliminar o sistema. Para eles é mais fácil. Quando, na verdade, às vezes você pode estar só mascarando o defeito. Mascarou o defeito, porque o defeito não é o filtro, o filtro é uma sequência. Fica atento com isso. E o que acontece mais ainda, pessoal? E o que acontece mais? Tem pessoas que faz o quê? Quando eles vão eliminar o filtro, eles vão lá, chamam a empresa vem, entra com o aparelho diagnóstico lá na injeção e elimina, na programação do módulo da injeção, ele elimina o filtro. Então, quando você entra lá na injeção para ver, a injeção fala, esse carro não tem filtro de partícula nem EGR. Vambora! E às vezes você tem um problema no motor ou na injeção. Já vi muito caso, já fui chamado para ver caso de cliente que eliminou o filtro de partícula, eliminou a EGR, o carro continuou fumaçando, tendo problema para pegar, consumindo, e aí o carro estava com problema de injeção. Não precisava ter gastado para eliminar o sistema de EGR e de filtro de partícula, porque o problema não era lá no filtro, o filtro estava sendo uma consequência. Fique atento com isso, não faça isso. Tá? Bom, e aí pessoal? O combate à poluição está resolvido depois que colocaram o filtro de partícula, depois que colocaram a EGR? Foi resolvido? Olha só, preste bem atenção no que eu falei lá atrás. Quando perceberam que tinha muita emissão, estava expelindo muito NOx pelo escapamento, colocaram o que? A válvula EGR. Só que a válvula EGR começou a trazer problema. Qual o problema? Muita partícula, porque quando a válvula EGR ela abre, ela atrasa o motor, derruba a potência, o combustível não queimado vai para o escapamento, e isso virava o que? Partícula, que poluía também. Então criou o que? O filtro de partícula para eliminar uma coisa que a EGR estava fazendo de errado. Só que aí, o que aconteceu? Foi resolvido o problema? Foi resolvido o problema de combate à poluição? Está resolvido? Não! A concorrência, querendo cada vez mais ganhar mercado com motores mais potentes, perceberam que estava aumentando a emissão de CO e hidrocarbonetos. Olha só, CO e hidrocarbonetos, que são poluentes e prejudicam bastante o meio ambiente. Então o hidrocarboneto e o CO estavam sendo expelidos na atmosfera. E para derrubar esses dois poluentes, tiveram que fazer o quê? Aumentar a temperatura da câmara de combustão. E aí vem, olha só, aí vem o aumento do NOx. Por quê? O NOx ele acontece como? Com alta temperatura. Quando você eleva a temperatura do oxigênio. Se você aumenta a temperatura da câmara, porque você tem que combater o CO e o hidrocarboneto, de novo. E esse NOx ele não era passivo de ser controlado simplesmente pela EGR. Então nasce o que nesse meio tempo aí? O sistema SCR, o que é, na verdade, o sistema seletivo de redução catalítica, que para nós no Brasil é conhecido como ARLA 32, que numa tradução aí simples, é agente de redução líquido automotivo. E por que o 32? 32, o que significa? Por que o ARLA? O ARLA eu já falei, que é agente de redução líquido automotivo. E 32? Na verdade é 32,5% de ureia. Ureia é uma substância que é colocada, ela é injetada no escapamento para derrubar a emissão de NOx. Ficou claro isso aí? Isso daí ficou claro? Então, beleza. O que acontece? Se você injetar ureia no escapamento, você consegue derrubar a emissão do NOx. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui o motor, tá? Eu tenho aqui a minha câmara de combustão. E o que é interessante aqui, que quanto mais eu elevo a
a temperatura da câmara, eu vou começar a gerar mais NOx. Só que tem um detalhe, para que eu possa aumentar essa temperatura da câmara, só tem duas coisas que eu posso fazer. Ou a gente deixar a mistura mais pobre, porque isso já não é muito bom, porque se você deixar a mistura pobre demais, você pode, de repente, deixar o motor sem potência, né? Pode derrubar a potência do motor, então você não pode deixar a mistura pobre demais. Porém, se eu deixar a mistura pobre, eu consigo aquecer a câmara. E a outra forma é você elevando a taxa de compressão. Então, se eu elevo a taxa de compressão, mais ainda, maior é a minha pressão também dentro do cilindro. Então, o meu injetor que está injetando aqui, ele trabalha com a pressão maior ainda do que o diesel comum, que não tem esse sistema de combate à poluição, que é o Arla 32. Fiquem atentos com isso, porque isso é muito importante. E um dos erros maiores que as pessoas costumam fazer, no caso de uma reparação como essa que eu estou falando para vocês aqui, é o quê? É não saber qual que é a pressão do sistema, não saber qual que é a pressão que trabalha dentro do cilindro, e achar que uma pressão de tantos bar lá, sem pesquisar para saber do carro se é verdade ou não, achar que a pressão tá boa e deixa, e daí a pouco esse carro começa a fumaçar, começa a jogar muita partícula pelo escapamento, ferra tudo, e aí, vamos eliminar o Arla. Vamos eliminar também. Bom, e como funciona o sistema de Arla 32? Como funciona? Quando a solução à base de ureia é injetada no escapamento a alta temperatura, transforma a substância em dióxido, na verdade hidróxido, né? Hidróxido de amônia, né? Ele transforma essa substância em hidróxido de amônia, que é o que? NH3. Amônia no interior do sistema SCR, na verdade, que é aqui dentro, né? Dentro de um catalisador. Quando ela se choca com a alta temperatura, quando ela entra lá no sistema, ela combina com o quê? Com óxido de nitrogênio, com NOx. Elas se combinando resulta no quê? Resulta em nitrogênio e H2O. Então vamos entender aqui como é que funciona. Vamos falar aqui também dos nossos componentes. Para que esse sistema funcione, eu preciso do quê? Do sistema SCR, que na verdade é um catalisador diferenciado. E depois o que eu tenho? Eu tenho um injetor para fazer, que parece injeção do bico injetor mesmo lá, né? Eu tenho esse injetor para injetar o líquido aqui dentro, né? E quando ele é injetado, ele passa pelo misturador, esse misturador espalha ele aqui dentro do nosso catalisador a alta temperatura. Quando ele se choca com alta temperatura, ele se combina, né? Os dois aqui, tá vendo? Injetou o NH3 junto com o NOx, esse processo acaba eles dois se combinando, e a transformação lá na saída, né? Transformação aqui na saída vai dar o quê? H2O e nitrogênio. Simples assim. E o que mais que eu tenho aí que funciona? Eu tenho sensores de temperatura, né? Eu tenho um sensor de temperatura, que é esse aqui, e tem um sensor de NOx, que mede o teor de NOx que está saindo no escapamento. Mais à frente eu tenho um outro sensor de temperatura para fazer a temperatura, fazer um cruzamento da temperatura de entrada e a temperatura de saída. Eu tenho a tubulação e tem um reservatório. Dentro desse reservatório vai o quê? Vai a ureia misturado com água desmineralizada. Veja bem, pessoal, a ureia ela é uma substância misturada com água desmineralizada, mas não é só isso, ela tem que passar por um processo. Tá? Não é só misturar que vai dar certo, não, ela passa por um processo. Aí eu tenho um módulo que faz esse controle. Esse módulo ele é diferente, ele não é do módulo de injeção, ele é um módulo que ele está pendurado na rede CAN, que ele pode estar pendurado na rede CAN, que ele trabalha em conjunto com o módulo de injeção. E aí também eu consigo fazer um diagnóstico diretamente por ele através de um equipamento de diagnóstico. E aí, quando eu entro com o aparelho diagnóstico, eu consigo enxergar a memória desse cara e ver os parâmetros desses sensores. Então, o que a gente tem aqui para funcionar esse cara? Um catalisador, que é diferente, sensor de temperatura na entrada, sensor de temperatura na saída, um sensor de NOx, um módulo, né, a fiação, uma rede CAN, um reservatório, né, e aí eu preciso acrescentar a solução do Arla 32. E o que é mesmo o Arla 32?
32 é o que? É 32,5% de ureia misturado com água desmineralizada. Então eu coloco 32,5% de ureia e o resto eu completo com água desmineralizada. Ficou claro aí? Bom, então vamos lá. Como funciona o sistema do Arla 32? Já ficou explicado aí para vocês, né? Já falei como que funciona. E quais os erros cometidos em um diagnóstico no sistema de Arla 32? Muitas as pessoas, olha só, muitas as pessoas que eu vi por aí não têm conhecimento do sistema, não sabem como funciona e colocam o líquido do Arla 32 adulterado. O que é líquido adulterado? É um líquido que acaba, né? O líquido, na verdade, adulterado, ele é um líquido com baixo teor de ureia. Ou, às vezes, é um líquido que até tem a mesma quantidade de ureia, mas colocam uma água que não é desmineralizada. Porque o líquido, né? Do Arla, para você colocar no reservatório, o Arla de boa qualidade, ele é caro. Então as pessoas preferem o quê? Pegar um mais barato, só que geralmente o mais barato ele é adulterado. E aí o que acontece? Aí, meu amigo, quando você coloca esses líquidos adulterados, que é o líquido lá que eu estou dizendo, né, que é injetado no escapamento, aí começa a dor de cabeça. Por quê? Porque geralmente essas tubulações que vocês estão vendo aqui, ó, que é o caso aqui do nosso injetor, tá vendo? Essas tubulações são finas, são tubulações minúsculas. E quando você coloca esse ureia de baixa qualidade, o que pode acontecer? Isso acaba cristalizando dentro das tubulações. Cristalizou e entope. E aí, se entope, não faz o combate do NOx, o sensor na saída do escapamento percebe que o NOx está muito alto, vai lá e limita o carro. E aí começa a dor de cabeça. Tem pessoas que mandam eliminar também o sistema. Olha só, eles vão lá, mandam eliminar o Arla. Por quê? Ele manda eliminar lá na programação do módulo, assim como foi feito, assim como eles costumam fazer com o filtro de partícula e a EGR. Manda eliminar. Por que manda eliminar? Porque não conhece o sistema e não sabe como que funciona. Isso é um erro. Só que tem uma coisa, deixa eu falar algo para vocês aqui que é muito importante. Cuidado com isso. Cuidado com esse negócio de querer ficar eliminando esse sistema aqui, porque, olha, vocês estão acostumados com isso aí, eu vou dizer. Tem promessas vindo por aí, que é que o meio ambiente vai pegar pesado em relação a emissões nos próximos anos. Tá? E aí o que vai acontecer? O cidadão, quando for passar por inspeção, o cara vai colocar o que? O passímetro no escapamento, vai ver que a emissão de NOx está muito alta ou que a emissão de partícula está muito grande. O que vai fazer? Seu carro não vai passar na inspeção. E isso está rolando aí nos bastidores, que o meio ambiente vai vir pegando pesado. Então, pessoal, não faça isso. Olha, tá boa, o cliente comprou um carro sabendo que esse sistema é caro, sabendo que isso funciona desse jeito. Então, cara, não faça coisa errada, pessoal, não façam isso. Não, façam a coisa certa. Se o cliente quiser fazer, é problema dele, ele que faça, mas vocês evitem, né? Evitem de fazer esse tipo de coisa. Não faça isso. O correto é você não fazer. É por isso que eu estou ensinando como que funciona. Então, só para deixar claro, eu não dou dicas, né? Eu ensino. Então, eu estou te ensinando como funciona o sistema e o que você tem que fazer para poder fazer o diagnóstico e a reparação. Então, aqui eu tenho um sistema aqui, né? Um sistema desenhado, que isso vai mudar muito. Esse sistema que está aqui é de linha pesada, né? De caminhões. E você pode ver isso aí em outros carros, em outras marcas, que vai ser um sistema totalmente diferente, porém o funcionamento é a mesma coisa. E vamos lá. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos lá. E agora, pessoal? Como testar o sistema do Arla 32? Como testar esse sistema? Olha,
Fica atento porque nós vamos falar disso já já. Mas, voltando aqui, pessoal, pensando bem, como testar o sistema de alimentação do Arla 32? Como testar esse circuito aqui? Não o circuito elétrico, porque o circuito elétrico você vai precisar de um aparelho diagnóstico, você vai precisar de um multímetro, coisas assim, né? Mas e o circuito de alimentação que joga o produto, né? Joga a substância lá no escapamento? Como testar isso? Você vai precisar exatamente de Você vai precisar de um equipamento como esse. Esse equipamento, pessoal, tem vários fabricantes, né, que fabricam esse daqui, mas o mais utilizado aí, que as pessoas costumam usar, são dois. É um que é importado aí, que é de uma marca chinesa, que é vendida aqui no Brasil aqui por outra importadora, mas também tem a Specifer, né? A Specifer também fornece esse equipamento. E também tem um outro equipamento desse, é um pouco diferente, mas me parece que a Raven fabrica um aparelho como esse, né? Então, tá aí, né? Tem que ter esse aparelho, porque se você não tiver esse aparelho, fica difícil de você testar o circuito. O que eu tenho aqui? Eu tenho manômetros para testar a pressão do Arla, né? O Arla ele precisa de uma pressão para vencer o injetor no escapamento. E aí eu tenho outros equipamentos que vêm junto, que é a garrafa graduada para você medir a quantidade de substância que tem lá dentro do Arla. E também você precisa medir a concentração de ureia que está dentro do Arla, para você saber se esse Arla está adulterado ou não. Então tem todo um processo. Então, para você testar aquele circuito, é necessário você ter um equipamento como esse, né? Que aqui dentro vem várias coisas, tubulações, manômetros, vem válvulas de teste, vem bastante coisa para você poder fazer o teste lá do circuito de alimentação que joga lá a substância no escapamento. Legal? Fique atento com isso. E como testar a qualidade do Arla? Eu falei que a pessoa pode colocar Arla adulterado. Vai precisar do quê? Você vai precisar de um refratômetro para medir a concentração de ureia no líquido do reservatório. Então, por que eu preciso dessa ferramenta aqui, né? Eu preciso dessa ferramenta justamente para medir a concentração de ureia. Eu não falei lá que a concentração de ureia, falei lá atrás, né? A concentração de ureia é justamente o que? 32,5%, então eu tenho que pingar uma gota, né, igual está aqui na imagem, pingo uma gota aqui na ponta, coloco no olho como que está aqui, eu vou ter uma imagem por dentro do refratômetro, né, que vai ter que estar em 32%. Então eu preciso desses equipamentos, senão eu não vou conseguir fazer esse tipo de diagnóstico. Nos vemos na próxima aula. Te aguardo. Grande abraço. Tchau!